Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, temos números interessantes de IPCA e ele sai, né, num momento curioso. Ontem saiu um dado sobre o índice de confiança que aumentou do empresário, né, do investidor, do empresário. Você tem um movimento de Bovespa reagindo a esse IPCA. Quer dizer, tem um caldo de cultura razoável aí que eu queria que você contasse pra gente. Fala aí, Juliana Rosa. Tudo bem, Ineg? Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio. Bom sempre estar aqui com vocês. Boa tarde para você, ouvinte. A gente tem um IPCA 15 que foi divulgado hoje, que é a mesma metodologia do IPCA, que é a inflação oficial do país. O que muda é o período de coleta, né? Vai até o dia 15. E o número mostra uma queda mais forte do que estava sendo esperada pelas projeções aqui do mercado financeiro. Então, é mais um mês de deflação. O IPCA 15 veio com uma deflação que é quase o dobro aqui do que estava sendo previsto. O número veio mostrando uma redução de 0,37% em setembro, e o número previsto era em torno de 0,20%. O que a gente vê aqui por dentro dos números é que continua o processo de perda de fôlego da inflação, um processo que está mais espalhado. Então, você vê realmente que é um processo que vai ganhando fôlego, porque quando a gente falava em deflação, em julho, era uma deflação muito concentrada em combustíveis e a nossa conta de luz, né? Porque o Congresso Nacional aprovou a redução de impostos, ICMS principalmente, baixou gasolina, etanol e a energia elétrica. E telecomunicações também, que demorou um pouco mais a chegar aqui na coleta do IPCA. Tirando isso, o resto tudo estava subindo. E agora não, a gente já vê alimentos, por exemplo, com queda de preço. E outras reduções de combustíveis agora que tem mais a ver com a redução do petróleo, né? Não tem tanto a ver mais agora com a queda dos impostos, mas tem a ver com a queda do petróleo. A gente vê que o mundo agora está nos ajudando a ter uma inflação mais baixa de uma maneira disseminada, não apenas para quem usa combustível e para energia, claro que acaba pegando mais gente, né, beneficiando mais gente. Mas combustível acabou beneficiando ali quem tem carro, né, combustível mais focado ali em gasolina e etanol. Agora a gente vê, Eneg, o mundo ajudando, porque o mundo está crescendo menos, está subindo juros, pode até crescer menos do que se gostaria, né, porque se fala em recessão. E o próprio Banco Central, Eneg, fala hoje naquele documento da ata do Copom, que é o documento onde ele detalha a decisão de manter os juros na semana passada, a Selic. Ele continua com uma postura muito cautelosa, porque ele fala assim, olha, o mundo realmente está numa situação preocupante, né? Pode ter recessão até nos Estados Unidos. Isso é bom do ponto de vista da inflação, porque se o mundo cresce menos, consome menos, você reduz preços, que é o que está acontecendo. Por outro lado, a gente é grande exportador de commodities, né? E aí países que exportam muito essas matérias-primas básicas, petróleo, minério de ferro e tal, normalmente você tem uma desvalorização da moeda, então, ou seja, o dólar sobe. Em momentos também de muito medo e tal, de ter recessão nos Estados Unidos, todo mundo corre para o dólar porque é moeda forte. Então, o que o Banco Central acompanha de perto e hoje detalha a partir desse documento é que sim, a gente tem fatores positivos aqui, que são números mostrando a inflação caindo no Brasil. Esse de hoje corrobora que veio melhor, né, veio mais forte a queda, mas ao mesmo tempo ele fica acompanhando qual é o efeito líquido entre a redução de preços internacionais, ao mesmo tempo a alta do dólar, porque isso também é inflacionário, né? Quando o dólar sobe, a inflação vai cair. E essa é a previsão do Banco Central, as previsões do mercado financeiro. O que o Banco Central quer saber é qual o ritmo dessa queda, se vai ser uma queda mais forte ou uma queda mais lenta da inflação, a depender de como é que a gente vai ver o comportamento, principalmente do dólar, daqui para frente. E ano eleitoral, agora há poucos dias das eleições, o dólar também está bastante estressado aí nesses dias, juntando cenário internacional com semana de eleição, né, Eneg? Então, tendência de queda da inflação, o número foi bom, mas a gente vê um Banco Central ainda cauteloso para ver o ritmo de queda dessa inflação, porque precisa cair muito, né, Eneg? Ainda para ter uma inflação razoável, porque está caro ainda, né? O leite caiu,
Aí 12%, que bom. Só que já subiu quase 60% no ano, ou seja, o leite está caro, né? Então é isso, está desacelerando, mas os preços ainda estão caros, né? Estão altos, precisa cair mais, né? E mais rapidamente. Deixa eu perguntar uma coisa com a resposta sim ou não, para depois eu formular a pergunta. Você gosta de usar sapato de salto alto? Não. Sim ou não? Débora, você Não. gosta de usar sapato de salto alto? Olha, eu até uso, mas cada vez menos, viu? Estou prezando mais pelo conforto. Mas você vê que são respostas diferentes, né? Então, o capital é igual. Não tem um capital que age tudo de um jeito só, né? Tem um capital que gosta de uma coisa, tem um capital que gosta de outra coisa, o capital de curto prazo, tem o camarada de capital de longo prazo. Aquele gestor de fundos de previdência, ele não pode ir para o cassino, ele não pode chegar e falar, agora eu vou para o juro que está bom no Togo, agora eu vou para o Brasil, agora eu sigo para os Estados Unidos. Eles têm que fazer investimentos de longo prazo, né? E tem aumentado o volume de investimento estrangeiro. Minha pergunta para você é, na percepção dos analistas, o Brasil vai capturar neste ano e no ano que vem, ou pelo menos nos próximos anos, tem condições de capturar uma parte importante desse capital de longo prazo para a gente ter um colchão de investimento? O que você tem escutado sobre isso? Tenho escutado esses últimos dias, principalmente, Oineg, se a gente tiver uma segurança maior da agenda econômica, que, aliás, parabéns, ontem estava excelente, quem puder ver o central lá que vocês fizeram com o debate eleitoral, está no YouTube, foi muito bom, porque vocês detalham ali que é uma agenda que, na economia, está muito en passant, né? Então, o que eu ouço muito de investidores é que quando a gente tiver uma segurança maior do que vai ser feito na economia, o Brasil pode começar a ter uma valorização da nossa moeda, ou seja, o dólar pode começar a recuar, a gente pode manter esses investimentos ou até receber mais, porque, como você falou, o investimento estrangeiro direto está alto, tem muito investimento ainda vindo para o Brasil. O Brasil, quando a gente compara com emergentes, a gente está bem, né? A economia surpreendeu para cima esse ano, um crescimento de 3% esperado, ninguém imaginava isso, muito melhor do que a expectativa, do que a própria média mundial. A gente fazendo o dever de casa, acho que tendo uma clareza política, o que eu percebo é que a gente, sim, não vamos crescer os 3% novamente no ano que vem, porque é um mundo, né, que cresce muito menos e pode ter até recessão, então obviamente que a gente sofre esse efeito, mas é um mundo também que está procurando oportunidades, como você bem colocou, né? Então, qual é o país do mundo que paga juros de quase 14%, que cresce acima do esperado? O balanço das empresas listadas na Bolsa estão vindo bem, os balanços estão positivos. Então, o país é um lugar atrativo e é o que você falou, de um perfil de investidor que está com olho em oportunidades que ele não encontra em países desenvolvidos, né, Oineg? A gente tem um mercado consumidor gigantesco, oportunidade que não acaba mais aqui para desenvolver, um mercado que pode ser muito explorado e em vários outros países desenvolvidos já está saturado. Então, sim, eu ouço coisas positivas, a gente pode surpreender para cima em crescimento no ano que vem, se o dever de casa direitinho for feito. Vamos torcer. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Obrigado. Beijão. Um beijão.